Fala aí, tudo bem, meu?
Aí eu vou pôr vocês no mudo, tá? Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente falando um pouquinho de mercado financeiro e economia. Mas só que dessa vez a gente vai falar um pouco mais a respeito aí do que o governo pretende fazer, né? Que todo mundo está acompanhando, na realidade, o que o governo já fez, né? Com os autônomos, questões de desemprego e assim por diante. Mas, bom, para quem não me conhece, sou professor na São Paulo, sou professor Maurício Godoy, sou mestre em contabilidade, ministro as disciplinas de mercado financeiro, economia e assim por diante, tá certo? Então vamos lá, né, pessoal? Então, a gente vem convivendo nesse momento aí, dessa crise do coronavírus, né? Só deixa eu preparar minhas telas aqui, pessoal. Eu estou com diversas telas aqui para a gente poder falar. A gente vem vivendo esse momento de coronavírus, né? Aí todo mundo pergunta, mas Maurício, até quando a gente vai ficar nessa? Né? Até quando o coronavírus for embora, né? O governo vem adotando diversas medidas nesse período aí para poder não gerar desemprego, prorrogando, inclusive, a arrecadação dele, jogando lá para frente, agosto, setembro, outubro, e assim por diante. Ele vem liberando bastante depósito compulsório, ele vem reduzindo taxa Selic, ele vem numa mega briga que tem ali entre ministros, de uma forma geral, né, não só o Mandetta, também Paulo Guedes com Mandetta com o Bolsonaro, Maia, e assim por diante, né, o ambiente político meio que ainda batendo de cabeça um ao outro, né? Mas é importante que a gente entenda o seguinte: o que o governo está fazendo, o que a gente pode esperar do governo para a gente sair desse buraco? Porque no buraco a gente entrou no buraco chamado coronavírus, né? Não sei se vocês acompanharam, né, os indicadores que nós tivemos ali do varejo, né? Eu acho que todo mundo conhece ali o indicador da Cielo, não fazendo publicidade para Cielo, para nada, esses meios de pagamentos têm aí diversas formas de mensurar em quais segmentos, quais setores estão correndo ali a respeito de volume de transações e assim por diante. Né? As drogarias e farmácias, né, tiveram ali uma elevação de 5,2%, né, quando a gente começa a ver desde o dia 1º de março até o dia 4 de abril. Tá? Então, o segmento de farmácias teve um aumento de 5,2%. Quando a gente olha para supermercados, hipermercados, né, e assim por diante, a gente começa a olhar ali 17,7% de crescimento. Postos de combustíveis, 23% negativo, né, junto com os outros serviços que não são essenciais e nem bens tão duráveis, né, com uma queda de 25%. Né? Para a gente poder entender, né, dentro dessa característica, de uma forma geral, por que é importante a gente conhecer esses segmentos, né, como que está a liquidez da economia, né, quem já assistiu minha aula, quem já me conhece, né, tem a rodinha do mal lá, né, que é o consumo, que gera produção, que gera mercado de trabalho, que gera mercado financeiro, que gera arrecadação de governo, para o governo poder gastar com a gente novamente, né, e as relações internacionais. Né? Então, esse fluxo circular no Brasil, quando a gente começa a olhar o PIB brasileiro, ele 65%, mais ou menos 63% do PIB do Brasil, ele é na base de serviços, tá, pessoal? Então, se a gente incorpora a parte de arrecadação do governo, por volta de 35% de arrecadação do governo, por volta de 35% também de 35%, 38% da base de serviços, a gente começa a verificar o seguinte, que as crises que nós tivemos recentemente, 2008, 2010, 2000, isso mundial, né? 2008, o subprime norte-americano, 2010, a crise soberana da Europa, de uma forma geral, depois nós tivemos o problema de ambiente político aqui, no Brasil, 13, 14, 15, 16, né? Até aqui aconteceu o impeachment da Dilma,
a gente tinha uma conjuntura econômica um pouco diferente, né? Eram as expectativas apenas que estavam sendo questionadas. Quando a gente começa a pensar em corona, nessa pandemia de uma forma geral, o mundo inteiro para, né? Para em qual grande ponto que ele para? Ele vai parar justamente na ponta do consumo, né? E essa base do consumo vai comprometer o restante do nosso ciclo de produção, do mercado de trabalho, mercado financeiro. Então, o governo, de uma maneira sábia, vem flexibilizando as condições de trabalho, acho que vocês acompanharam aí o que o governo vem fazendo, 25%, que pode fazer uma repactuação, fundo de garantia, INSS, X, né? Tem diversas medidas que o governo vem adotando. Tá? Mas quando a gente começa a olhar para frente, a gente começa a pensar o seguinte: o que vai ser do Brasil? A produção industrial do Brasil ela é relativamente pequena. A base de serviços do Brasil, que é a grande questão forte da economia brasileira, é o que movimenta nosso PIB. E essa base de serviços depende basicamente das pessoas na rua. Como as pessoas não estão podendo ficar na rua, a gente tem aí uma retração de todos os principais fatores. Então, o que o governo vem fazendo? O governo vem liberando linhas de crédito para diversas instituições financeiras, para todas as instituições financeiras, seja através de uma redução da taxa Selic, que vai colocar mais dinheiro em circulação. Aí entra até uma discussão do Henrique Meirelles junto com o Paulo Guedes, né, que o Henrique Meirelles falou, não, está errado, a gente deveria imprimir dinheiro, né, o Paulo Guedes está pedindo para poder usar as reservas internacionais para poder colocar dinheiro, mas isso aqui é para o momento de agora, a gente tem que olhar para frente. Quando a gente começa a olhar para frente, a gente começa a se preocupar de quanto tempo isso vai levar. Essas pequenas e médias empresas, 85% das empresas no Brasil são pequenas e médias, como é que elas vão sobreviver daqui para frente? Obrigatoriamente, elas vão ter que ter acesso ao mercado de crédito. Tá? E esse mercado de crédito, ele está bem difícil, vai ser um mercado de crédito bem complicado, mesmo o governo trazendo normativos ali para as instituições financeiras, para que elas aumentem a sua capacidade de crédito, não observando exclusivamente o negócio chamado PDD, o crédito em liquidação, né, o crédito difícil de recuperação, que são os devedores duvidosos, né, provisionamento e devedores duvidosos. Então, o risco que a gente tem de colocar numa operação de crédito e essa instituição financeira ter o seu lucro corroído por esse ponto. Então, o que a gente deva ver? A gente deva ver BNDES liberando crédito, bastante crédito para as instituições financeiras, para que possa atender esse pequeno e médio comerciante, principalmente na base de serviços. Tá? Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente deva ter novamente uma retração da taxa Selic, a gente deva ter, sob a minha opinião, a gente deva ter a taxa Selic caindo mais um pouquinho, caindo para 3,25%, isso deva trazer para a gente um maior comprometimento ali das instituições financeiras, para poder maximizar resultado, elas vão ter que obrigatoriamente fazer as questões de crédito. A preocupação que a gente tem é o seguinte: como que esses bancos, né, porque não adianta o Banco Central aqui em cima colocar dinheiro nos intermediários aqui nos bancos, sendo que os bancos não estão oferecendo crédito aqui para baixo. Tá? Então, deva ter diversas outras formas que o Banco Central vá atuar para poder colocar as instituições financeiras a forçar, goela abaixo, vamos dizer dessa forma, que as instituições financeiras façam concessão de crédito. Tá? Primeiro ponto é esse. Então, isso aí deva vir através de alguma regulação bancária, obrigando as instituições financeiras, né, como se fosse um crédito direcionado, está fazendo captação através disso, você vai ter que fazer obrigatoriamente uma concessão na outra ponta, né, só para a gente poder lembrar o que é o crédito direcionado, né, quando uma instituição financeira tem uma captação, exemplo, de poupança, 65% da poupança é obrigatório ir para crédito imobiliário, por exemplo, é obrigatório sob pena de multa, sob pena de alguma sanção. Então, provavelmente, o Banco Central deva criar algum normativo temporário para que essas instituições financeiras façam concessão de crédito para frente.
tá? Mas, Maurício, a respeito de taxa de juros, as taxas de juros, a gente não deva ter uma redução da taxa de juros, a gente deva ter uma manutenção das taxas de juros, isso se não tiver uma elevação, mas como a gente está pensando já o coronavírus findando, né, já andando para frente, já passado o coronavírus, as taxas de juros devam dar uma cedida em relação ao período que nós estamos vivendo hoje. Isso é fato, isso deve acontecer, né, mas os critérios de crédito das instituições financeiras devem subir um pouquinho mais, que é natural. Né? Ninguém quer, né, banco quer emprestar dinheiro, também quer receber dinheiro. Né? Então, quer saber de executar a sua garantia desta forma. Tá? Então, a gente deve ter governo liberando o mercado liberando bastante dinheiro através do BNDES. A gente deve ter instrumento de bancos obrigando as instituições financeiras a fazer concessão de crédito. Por incrível que pareça, tem muita gente que vem discutindo esse assunto, falando, não pode, o Banco Central não consegue atuar. Sim, ele consegue atuar através de normativo. A gente deve ter um câmbio tomando uma trajetória para baixo, a gente, né, saindo esse dólar na casa de 5,30, tá? Jogar lá para cima, 5,30 de dólar, a gente deva ter esse dólar bem mais para baixo, na casa de R$1 para baixo, na casa de 4,30, 4,40, 4,50, né, com as atuações que o Banco Central vem adotando nesse período. Tá? Além disso, a gente deva alguns pontos mais específicos, né? Quando a gente começa a pensar em algumas estratégias de base de serviços, né, em que a gente deva ter muita parceria do próprio governo, parceria, não estou falando gasto público efetivo, tá? A gente deva ter o governo montando parcerias com com governos estaduais, com governos municipais, para que a gente possa ter ali uma realocação de serviços, uma grande base de serviços para que seja colocado dentro do próprio governo. Mas isso a gente tem impeditivo, né? Porque é ano eleitoral, ano de prefeitura e tal, então isso a gente acaba trazendo um pouco de instabilidade para os gastos públicos. Então, o governo vai entrar gastando, o governo vai ficar liberando dinheiro, o governo vai reduzir taxa de juros, o mercado financeiro vai ter que dar crédito, obrigatoriamente, para poder salvar a todo mundo. Até aí, legal. Os prazos devam dar uma alongada, o governo vem adotando para alongar prazo, o Banco Central vem constantemente se preocupando com a qualidade dos bancos, para saber se os bancos vão quebrar, se não vão quebrar, né? Os bancos estão tranquilos, né, a respeito sobre o aspecto de risco de sistema financeiro. Tá? Depois a gente começa a pensar no seguinte, tudo isso aqui gera um certo impacto, né? A gente já vai perder o primeiro trimestre, a gente vai perder o segundo trimestre, a gente vai perder o terceiro trimestre, que assim seja, né, que o mercado venha, que o mercado financeiro venha olhando para cima, trabalhando com expectativas um pouco mais tranquilas a respeito dos efeitos do coronavírus, né? Então, tem muita gente assustada, falando, nossa, a Bolsa de Valores caiu para o patamar aí de 2016, 2017, né, que ela tá bem volátil, né, ela vem oscilando bastante nesses períodos. Então, a gente tem que manter a calma. O mercado financeiro, mercado de capitais e mercado de câmbio, tem uma relação indireta ali, né, no sentido de o investidor ele está assustado com esses resultados. A gente começou a nossa live falando a respeito dos principais números de alguns segmentos, né? E nesses segmentos a gente viu que só o farmacêutico que subiu, o supermercadista também subiu. Agora, quando você começa a olhar os outros segmentos, todos os resultados tendem a cair, as empresas tendem a ter menos lucro, né, porque matou o primeiro trimestre, vai matar o segundo trimestre, talvez, se a gente conseguir passar, né, achar uma grande solução do coronavírus nesse período, o terceiro trimestre a gente começa a retomar o que a gente parou lá atrás em fevereiro, março, né? Isso vai comprometer o PIB do Brasil. Tá? Então, quando a gente começa a olhar
né, a base de PIB do Brasil, como a gente já falou, que 63, 65% do PIB do Brasil é base de serviços, e a base de serviços está bem complicada nesse momento, né, porque não tem ninguém consumindo, não tem ninguém produzindo, não tem ninguém, nada, exceto o pessoal de logística, de saúde e de alimentação, né, ele fica bem mais complexo. Então, a gente deve ter uma retração de PIB, que todo mundo estava imaginando o PIB na casa de 2,5%, 2,2%, hoje a gente já está falando na casa de 1, de novo, de 0,8%, 0,5%, 0,7%, tá? Então, a gente vai ter uma retração de PIB. O Cristiano, o Fernando Costa, desculpa, pergunta, mas Maurício, quais são as suas expectativas a respeito de PIB de 2020 e 2021? Fernando, é super complicado, né, a gente falar a respeito de PIB nesse momento. Por quê? Quanto mais tempo, tá, mais semanas esse coronavírus ficar rodando aqui dentro do país, com essas medidas de não aproximação e assim por diante, entre parênteses, não estou falando nem que estão certas e nem que estão erradas, tá, pessoal? Estou falando exclusivamente a respeito de economia. Então, por quanto mais tempo isso perdurar na nossa economia, mais impacto de 0,2 de PIB por semana, Fernando, a gente deva ter de retração de PIB. Tá? Então, eu acredito que o PIB, que esse coronavírus vá até meados de maio, essas restrições mais fortes, né? E depois a gente comece a dar uma flexibilizada, dependendo aí do que a gente está fazendo hoje. Né? Quanto menos a gente for para a rua, né, mais rápido a gente consegue ir para a rua mais para frente. E isso vai trazer um resultado melhor aqui para a gente, para o nosso PIB. Então, eu acredito que retração de PIB esse ano é fato. Para mim, eu, Maurício Godoy, acredito que o PIB de 0,4, 0,7 no máximo, porque o nosso tempo de resposta é muito demorado. Por quê? Porque o PIB, ele depende do consumo, depende dos investimentos produtivos, dos gastos do governo e ainda do movimento de exportação e importação. Tá? Para a gente poder consumir, a gente tem que ter um negócio chamado expectativa positiva. A gente começa a ver justamente o quê? Eu não vou consumir porque eu não sei se eu vou ter emprego, que é o que a gente está vivendo agora. Qual é o grande problema? Nesse período em que a gente está vivendo até a finalização dessas restrições sanitárias, pessoais, assim por diante, que a gente tem, a gente começa a ter, a gente vai ter muita gente que vai ter que pegar crédito, a gente vai ter muita gente que vai estar endividada, e isso vai comprometer as expectativas do mercado de consumo e de produção do próximo ciclo. Então, aqui que é o grande problema. As pessoas tendem a ficar mais endividadas. Quais pessoas? Pessoas físicas e pessoas jurídicas. Né? Então, a gente começa a ficar um pouco mais preocupado com o grau de endividamento das pessoas. Não é? E isso vai trazer uma corrosão do nosso consumo. Não é? Então, a gente tem que olhar por quanto tempo isso vai ficar, Fernando. Tá? Mas já pode colocar aí, para cada semana que a gente tem, por volta de 0,2 a menos de PIB. Tá? E nesse período, a gente começa a ficar endividado. A gente quer, né? Os boletos estão chegando aqui para a gente, na verdade. Né? Pelo menos aqui na minha casa não para de chegar os boletos. Né? Receita está bem difícil da gente ter. Né? Por exemplo, eu trabalho com parte de crédito de empresas e tal, facilitando crédito para as empresas. As instituições financeiras simplesmente fecharam o mercado de crédito, elas estão querendo entender tudo isso aqui antes de fazer as concessões. Então, esse que é o ponto que a gente tem que começar a entender. Então, esse grau de endividamento é o que me preocupa para o segundo semestre no Brasil. Porque o brasileiro vai estar contraindo dívida hoje para poder pagar coisas de subsistência, na realidade, e lá na frente ele não vai conseguir trocar de carro, porque ele já vai estar com o seu grau de endividamento muito mais alto, né? Que o Fernando perguntou qual a expectativa de PIB, né? 2020 e 2021. 2020, 0,4 a 0,7.
2021 na casa de 2,5%, 2,8%, aí a gente vem com força, porém, a gente não pode esquecer de um negócio, né? A gente tem que fazer ainda algumas arrumações dentro do Brasil, né? A gente tem reforma tributária, que deva vir aí pela frente, reforma administrativa, que também tem que vir, e vai ser nesse momento que a gente vai ter que se preocupar. Porque hoje a gente está vivendo sobre aspectos de coronavírus, né? Tomando todas as medidas, as restrições, para a gente não ter o colapso do sistema de saúde. Porém, o governo está gastando bastante dinheiro, né? Que é, basicamente, se a gente fosse na teoria econômica, o Brasil não poderia estar fazendo um gasto público, né, efetivo, como ele vem fazendo nesse momento, né, para que a gente possa recuperar aí a questão de sobrevivência das famílias. Então, o governo tende a gastar mais. O governo gastando isso um pouquinho mais pode gerar o rombo das contas públicas mais para frente, e isso compromete, inclusive, até a formação de taxa de juros futuras, né, compromete ali até a entrega da equipe econômica do Bolsonaro, e assim por diante, né? Então, é super complicado, né? Então, a gente começa a pensar sobre o aspecto de crédito na economia brasileira para crescimento econômico. Então, a gente vai ter um crescimento econômico, um crescimento de PIB nesse ano bem comprometido, principalmente porque o brasileiro depende muito desse mercado de crédito, né? Então, isso dá uma complicada. O Cristiano pergunta, né, se os critérios de crédito serão flexibilizados ou o risco, né, vai ser assumido aqui pelo governo, né? Se os critérios de crédito serão flexibilizados, a gente vai flexibilizar os critérios de crédito no tocante a dar uma alongada em prazo, a não cobrar juros desse período e etc. Mas nas novas concessões, Cristiano, daqui para frente, né, passando esse coronavírus, quem é responsável exclusivamente pelo risco de uma concessão de crédito passa a ser a instituição financeira. O governo não pode arcar com uma questão de inadimplência de uma pessoa física, de uma pessoa jurídica dentro de uma instituição privada. Então, essas flexibilizações que estão acontecendo agora, de uma forma direta, o governo não vai absorver, mas de uma forma indireta, vai absorver. Em qual sentido? Os bancos, as instituições financeiras vão ter menos resultados, as pessoas vão ter menos lucros em bolsa de valores, e assim por diante. Isso gera um efeito cascata, tanto na arrecadação quanto na forma que o governo vai gastar, muito efetivo. Então, o governo vai acabar participando, sim, dessa flexibilização, desse custo. Mas quem vai pagar, Cristiano, é você. É a sociedade brasileira que vai acabar pagando. E, infelizmente, pode pagar de uma das piores formas, que é a elevação da taxa de desemprego. O número de pessoas desempregadas no Brasil pode aumentar consideravelmente, e, além disso, a pessoa estar desempregada, ser desempregada e estar endividada, que a gente já sabe muito bem que isso aí gera aquela expectativa completamente negativa. Então, o governo vai ter que tomar muito cuidado, o governo vai ter que correr muito atrás da reforma administrativa e da reforma política, tributária, não política, tributária, daqui para frente no segundo semestre. Aí eu acho que vai ter que ser a pauta primordial, como o governo está colocando a saúde em primeiro lugar, ele vai ter que jogar essas duas principais reformas para o segundo semestre de uma forma muito efetiva mesmo. Tá? Aí a Edilene pergunta, é um bom momento para renegociar dívidas, né? Você acredita que as taxas de juros vão reduzir? Eu acho que é o pior momento que a gente tem para renegociar a dívida, tá? Porque o risco já está alto, o crédito está muito caro, além disso, a gente tem uma manutenção dessa renda do brasileiro, tende, pelas medidas que o governo vem adotando sobre o aspecto do mercado de trabalho, que é a suspensão temporária de contrato, redução dos salários e assim por diante, a renda do brasileiro tende a ficar diminuída nesse curto prazo. Então, vai ser bem difícil hoje a gente conseguir renegociar um crédito. Essa renegociação de crédito talvez fique um pouco mais flexível no finalzinho do ano, como sempre a gente tem as medidas do governo, as medidas de mercado financeiro, com ferões, com
com ligações para as pessoas poderem renegociar as suas dívidas, né? Tem que tomar cuidado, né, que o governo flexibilizou, né, aí até 60 dias que você pode prorrogar suas contas, né, desde que não tenha garantias e tal, né, são algumas operações específicas que você tem que entrar no banco para saber quais são essas operações, no seu banco, só tem que tomar cuidado para ver se eles vão cobrar juros, multa, distratos e assim por diante. Acho que é esse que é o principal ponto, né? Existe a possibilidade da PEC do teto de gastos cair e o governo aumentar os gastos, principalmente com infraestrutura na época dos milagres econômicos, né? O Renato pergunta, né? A gente deva, sim, ter uma flexibilização na Câmara, né, no nosso Congresso Nacional, sim, de uma flexibilização dos gastos públicos, isso é fato. Sem essa flexibilização, a gente não vai conseguir cumprir nem resultado fiscal e muito menos combater a pandemia aqui no Brasil. E, principalmente, a gente não vai conseguir socorrer ninguém, a gente não vai socorrer nem pessoa física nem pessoa jurídica. Então, eu acho que vai mudar um pouquinho, né, que o Renato, né, pergunta, o que vai mudar? O governo ele não vai investir em infraestrutura. O governo vai sanear as empresas. Né? E não é uma forma direta, o governo dando dinheiro direto para a sua empresa, e sim o governo liberando alguns recursos através de BNDES, né, por exemplo, PIS e PASEP foram liberados, né, foi para dentro do fundo de garantia para poder criar novas fontes de financiamento, inclusive até para o setor imobiliário e assim por diante. Então, esse tipo de coisa deva acontecer. O grande problema, Renato, não é só o governo flexibilizar as questões, o congressista, né, flexibilizar as condições da forma de gasto público, vai ter superávit, vai ter déficit, né, óbvio, já vai ter um déficit, estava previsto de 1,2%, agora a gente já está falando de 2,5%, 3% de déficit público para esse ano, né? É entender o quanto que o governo vai deixar de arrecadar, porque é fato que o governo está gastando, então está sendo dinheiro. Tá? É fato que o governo está deixando de arrecadar. Então, esse delta que nos interessa, né? Que é a base mais importante para que a gente possa entender. Né? O PIB do mundo vai cair, a conta não deveria ser, né? Isto que um país que vai cair menos. Né? O Antônio faz o comentário, né, que o PIB no mundo vai cair, né? E a conta não deveria ser outra. Né? Isto em que país vai cair menos? Antônio, aqui eu tomo até liberdade da gente até brincar com alguma coisinha. O Brasil está bem preparado para poder receber mais investimentos. Quando a gente começa a olhar, o Brasil já fez uma grande parte da lição de casa. A gente não tem tantas... apesar de estar deficitário, né, está precisando de dinheiro, de uma economia crescente, a gente conseguiu fazer grande parte da lição de casa no ano passado. Então, isso vai trazer um resultado negativo, sim, para a gente. Né? Mas qual é o país que o PIB vai cair menos em percentuais? Né? O que conseguir sair primeiro da pandemia. Né? Essa é um negócio bem claro, né? Mas o grande problema é isso. Não adianta você ser o primeiro a sair, sendo que você não tem capacidade depois de colocar dinheiro para poder rodar. Né? Não trazer expectativa positiva do consumidor e da produção, de trazer para a gente as expectativas do empresário, não colocar mercado financeiro rodando, ter volatilidade de dólar, né? Ter bolsa de valores ficando para baixo, a gente não ter todo esse outro cenário. E que, para mim, o Brasil, dentro dos emergentes, passa a ser um dos principais, se não for o principal país de atração de capital estrangeiro, passado esse período. Então, eu acredito que a gente tem, assim, uma grande possibilidade de a gente repassar, de passar, inclusive, na América do Sul, a ser o principal player de recuperação econômica aqui para baixo na América do Sul. Agora, o grande problema é o seguinte, são as restrições que a gente já teve no ano passado, que foram restrições comerciais Estados Unidos e China. Precisa entender como que o mundo vai tratar essa questão da saúde sendo colateral de uma forma geral, né?
Então, hoje, a gente não está preocupado apenas com o plano real, com a nossa moeda real. A gente tem que se preocupar com moeda argentina, paraguaia, uruguaia, boliviana, venezuelana, europeia, né, euro de uma forma geral e todos os outros países, porque tudo isso acaba trazendo toda essa nossa contextualização de uma forma geral. O grande problema é como que vai ficar depois isso, né? Como que vai ficar essa questão de, vocês fizeram, o vírus não fizeram, de quem é a culpa, de quem não é a culpa, quem vai pagar, como que, né, tá com vírus, não tá, vou fazer importação, não vou fazer importação. Isso traz para a gente uma grande incerteza a respeito do comércio internacional. Tá? Então, esse comércio internacional vai trazer uma retração de PIB para todos os países, isso é fato. Né? Mas o país que sair primeiro vai conseguir trazer aqui para a gente as expectativas domésticas, as locais que são as mais importantes. Né? Como você avalia um possível momento de recuperação econômica? Né? Então, professor, o papel do microcrédito, quais suas expectativas? Então, o Igor, né, pergunta como que avalia um momento de recuperação econômica. Né? Então, quando a gente começa a pensar em recuperação econômica, a gente tem que entender como que vai ficar o comércio internacional, pensando em economia internacional. Tá? Agora, pensando em economia doméstica, o quanto que a gente vai conseguir segurar dos empregos e das rendas. Tá? Basicamente, é isso que a gente tem que se preocupar. O governo vem adotando medidas para que não tenha uma redução do mercado de trabalho, que a gente já vem aí com número amargo, já tem alguns bons anos, né? Desde 2013, 2014, a gente vem com números bem complicados no mercado de trabalho, e a gente sabe que o mercado de trabalho enfraquecido, a gente também tem um grande problema, que é a redução da renda do trabalhador. Vamos torcer aí que a gente consiga essa manutenção do mercado de trabalho, mesmo com uma leve redução do mercado de renda do trabalhador, para que a gente consiga ter tanto o volume de crédito, caso a pessoa precise, quanto a gente possa sair dessa aqui para poder já entrar consumindo, né? E um dos grandes problemas que a gente tem, Igor, tá? É que quando a gente começa a pensar na economia brasileira, o negócio é quando você olha sob o aspecto de produção, quando você olha, eu vou comprar um computador. Hoje você não vai comprar um computador, porque você não sabe se vai estar empregado depois da pandemia ou não, então você suspende a compra desse computador. Agora você imagina o seguinte, eu quero cortar o cabelo, eu deixei de cortar o cabelo, por exemplo. Tá? Putz, cortei em casa, tal, não sei o quê. A base de serviços, a gente não consegue fazer estoque, a gente consegue segurar isso aqui para virar serviços posteriormente. Né? Então, por exemplo, consultoria, né, esse período está perdido. Né? Então, esse tempo de recuperação ele é muito importante para que a gente possa desenvolver, desenrolar a base de serviços. Né? Então, a gente deva sofrer um pouquinho a respeito dessa base de serviços, né? Porque só a parte de TI aí que está andando bem, mas logística está bem complicado, né? Apesar de a gente não ter nem o ir e vir e assim por diante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa recuperação da base de serviços, no caso do Brasil. Tá? O microcrédito, Charliane, a gente deva ter, sim, essas estruturas do governo, quando eu falo que o governo deva fazer concessão de crédito de uma forma geral, ele deva colocar para a gente, sim, algumas operações muito parecidas com microcrédito. Tá? Com direcionamentos e assim por diante. Inclusive, algumas sofisticações. Né? Um dia desses eu estava assistindo uma live do professor Adriano Mussa, também da São Paulo, que ele estava comentando, ele falou, olhando sobre o aspecto positivo do coronavírus, nós tivemos aí diversas revoluções, né? Dentre elas, permitia as aulas online no ensino fundamental, ensino infantil e assim por diante. Né? Então, de repente, a gente tem aqui as plataformas de empréstimo entre próprias pessoas, né, através de fintechs e tal, que sejam liberadas, de repente. Né, de repente a gente deva ter aí não apenas o microcrédito na forma de que o governo sempre adota, né, e sim, de repente, outras formas de concessão de crédito que sejam mais baratas do que as tradicionais, as convencionais que nós temos. Isso eu acredito muito, que o mercado de microcrédito deva, sim, dar uma explodida agora no segundo semestre,
porém com novas operações que não existem hoje, por exemplo, tá? Como fica o cenário de inflação com a pandemia, Renato? Renato, o cenário de inflação, como você tem pouca demanda, você deve ter uma certa redução do processo de inflação. Até aí todo mundo está acompanhando. Qual é a grande questão? A grande questão é que o preço do dólar também subiu muito. E quando a gente passar pela pandemia, quando a gente for fazer a compra da matéria-prima, pagar as nossas importações, o preço vai chegar. Então, é natural que a gente tenha, assim, uma pressãozinha inflacionária de custos, principalmente quando a gente começa a pensar em dólar, quando a gente começa a pensar em euro, em importação de matérias-primas, de insumos e assim por diante. Então, para esse ano, uma inflação super controlada, né, complicado, né, tá sob controle, né, o número é bom, né, mas quando a gente olha a qualidade do número é ruim, né, porque é uma desaceleração econômica, a gente não tem que comemorar essa inflação relativamente baixa, tá? Porque a gente não tem atividade econômica, a gente tem consumo, não tem produção, não tem ágio, não tem mercado de crédito, a gente não tem nada acontecendo para que os preços possam subir. Né? Tirando um ou outro segmento aí que a gente tem acompanhado, né? Mas no geral, a gente deve ter um controle, sim, inflacionário, porém me preocupa um pouco mais para frente esse custo de produção que os nossos empresários vão ter nesse momento, o quanto que vai ser repassado para nós consumidores. E isso me preocupa, tá? Mas vamos esperar ali esse dólar cedendo para que a gente possa dar uma ajustada no nosso processo de inflação. Mas essa inflação não deva repicar agora nesse trimestre, nem no outro, deve acontecer mais no último trimestre, né? Tá? Aí a Natália Pérez pergunta, né? No atual cenário, corremos risco da crise política também? Natália, crise política é o que não pode acontecer no Brasil, né? Porque a gente sabe muito bem que uma crise política, os nossos, né, dentro do nosso Congresso, eles que são responsáveis por fazerem as aprovações tanto da redução dos gastos públicos, né, como a reforma da administração, né, da administração pública, como também de uma forma de melhoria das nossas arrecadações, que é a política tributária. O grande problema é esse: se a gente tiver uma crise política, a gente começa a comprometer a economia brasileira. Hoje, a gente está comprometendo a economia brasileira? Sim, a gente está comprometendo, sim, o resultado da nossa economia brasileira, e não obrigatoriamente a nossa economia. Né? Mas agora você imagina, o governo gastando mais do que ele estava imaginando. E, além disso, a gente ter também uma crise política em que a gente não tem as aprovações, não tem as flexibilizações dos números e dos segmentos, dos gastos que o governo precise, né? Aí a gente compromete a estrutura econômica financeira brasileira. Aí a gente volta lá atrás, em 2013, 2014, com aquele movimento de dólar indo embora, produção caindo, bolsa de valores desabando, e assim por diante. Isso gera um mal-estar de uma forma generalizada na nossa economia, que isso acaba com até a nossa expectativa. O negócio é a gente ver um ministro brigando com o presidente e assim por diante. Outra coisa é a gente ter os três poderes brigando pelo poder para derrubar um, para derrubar outro e assim por diante. Independente se está certo, se está errado, cada um tem a sua política, sua opinião política, porém, a gente só sabe que isso vai dar despesa para o brasileiro através de redução drástica do nosso PIB e elevação da taxa de desemprego, chegando até os níveis miseráveis que nós tivemos aí em 2015, 2016, né? O Márcio pergunta, você acredita numa onda de baixa de preços, né, tanto para produtos como serviços após o retorno, ou seja, vamos ter uma disputa de mercado pelo consumidor em primeiro momento? No primeiro momento, acredito contigo que a gente deva ter bastante disputa, principalmente na base de serviços, porque serviços, como a gente já falou, a gente não consegue estocar de serviço, a gente precisa do serviço. Por exemplo, eu sou síndico aqui do meu prédio, estou com minha pintura para poder ser aprovada, e a gente simplesmente suspendeu a pintura.
né? Então, agora eu vou fazer novos orçamentos para que eu possa ter pelo menos uns 10% mais barato do que tinha, né? Justamente porque as empresas estão precisando desse dinheiro efetivamente, dessa produção, né? Então, eu acredito sim muito em que a gente tenha uma redução aí desses níveis de preços em determinados setores, porém o que me preocupa, Márcio, é a gente não ter a redução do que aumentou, como aconteceu com a gente na Copa, não sei se você lembra, né, que né, na Copa do Brasil, todo mundo subiu o preço de uma forma muito rápida, muito brusca, trouxe para a gente trouxe para a gente um problema, que depois o preço não baixou. Então, a gente tem aí diversos segmentos na nossa economia que vem subindo o preço, né, de uma forma, né, por exemplo, você vê o preço do feijão, por exemplo, né, tá certo, tem as condições climáticas e etc., né, o preço do leite, então, isso começa a me preocupar também, né, junto com o aumento do preço do dólar ali, mas eu acho que sim, os preços de serviço, uma base geral, a gente deva ter uma redução. Já começaram os principais comprometimentos das empresas aí, como, por exemplo, o Carrefour, que tabelou por 2 meses determinados preços de produtos, não sei se vocês acompanharam, mais uma vez, né, não faço campanha, não faço publicidade para ninguém, estou usando o exemplo aí do próprio Carrefour, tá? Então, acredito que sim. O Alexandre pergunta o seguinte, professor, a taxa de juros tende a cair como a americana a 0%, né, ou pode subir na casa de 6,5%, 7%. Vamos lá. Alexandre, sempre a gente tem que pensar no delta, né? Sempre na variação da taxa de juros, sempre tirando o processo de inflação para chegar nas taxas de juros reais, né? Então, quando a gente começa a ver que nossa inflação está na casa de 3,5% e nossa taxa de juros também está na casa de 3,5%, a gente começa a ver que a rentabilidade é zero. A gente já está com taxas de juros com ganhos reais iguais a zero. Isso dependendo da aplicação que você tiver, ainda está trabalhando no negativo, né? Taxas de juros negativas. Que é justamente para poder estimular o Alexandre a gastar, né, a fazer mercado de crédito, a comprar, a investir, né, a comprar bolsa de valores, financiar banco, ou financiar um carro, ou montar uma empresa nesse sentido. Então, eu acredito que a gente deva, sim, ter uma redução da taxa Selic. Porém, uma elevação para patamar de 6,5%, 7%, só se for para fazer financiamento público, tá? Devido a um problema que a Natália perguntou, né? Que a Natália Persi fez, né? Que foi tipo, a gente vai ter um problema político. Se a gente tiver um problema político, aí sim, eu acredito uma taxa de juros esticando novamente na casa de 6,5%, 7%. Mas tirando isso, eu acredito que a gente deve chegar no máximo 5%. Né? É o momento em que o governo deveria sim passar pelas reformas que são mais estruturadas aí, que a gente precisa tapar esses nossos buracos, né? Primeiro foi a reforma da Previdência, né? Primeiro a trabalhista, depois a Previdência, agora a tributária e a administrativa. Fazendo essa lição de casa, acredito que a nossa taxa Selic não deva dar uma esticada mais para frente pelo processo de inflação que vai ser gerado de uma forma normal, né? Natural, o governo colocando dinheiro, o governo colocando crédito, o governo recuperando a economia, a gente deva ter aí sim, né, um processo mais para frente, né, de uma elevação de taxa de juros, né, para poder combater o próprio processo de inflação. Só espero que essa elevação de taxa de juros não seja para poder financiar o governo por uma briga política, né, Natália? Senão a gente fica bravo, né? O FMI está prevendo o PIB negativo para o Brasil, em torno de 5%. O senhor está prevendo o PIB positivo de 0,7%. Né? É uma visão bem mais otimista. Quais são os principais motivos? Né? Marcelo, eu acho o seguinte, a economia brasileira, a gente tem potencial, estruturas para a gente poder ter um crescimento um pouco mais rápido doméstico, tá? Então, recentemente, né, na história recente desse país, nós tivemos um presidente que virou e falou para a gente, brasileiros, não parem de gastar, tá? E essa resposta, ela foi muito efetiva. A gente percebeu isso nos resultados do nosso PIB, a gente percebeu isso em resultado de taxa de desemprego, né? Pelo amor de Deus, não estou julgando se foi certo ou se foi errado, mas a gente tem um tempo de resposta. Quando a economia está estável,
diferentemente do governo Dilma, final do governo Dilma 1, começo do Dilma 2, né, que a gente tinha uma economia completamente desestabilizada, ambiente político, tudo complicado, né? Então hoje a gente vem muito mais nesse cenário. Economia andando para frente, a gente vem ambiente político andando para frente, a gente vinha com o dólar meio que estável, investimento do país acontecendo, as expectativas de consumidor, então, positivas, dos empresários positivas. Então, por isso que eu acredito em que a gente não deva ter tanta pancada para baixo, um PIB muito forte, desse jeito, tá? Então, por isso que eu acredito no 0,4, 0,7 ali, mas assim, sendo, né, considerando que no terceiro trimestre a gente começa a produzir, né? Acabe esse problema de corona e a gente começa a produzir. Agora, se a gente chegar em agosto, ainda com essas incertezas que nós estamos vivendo hoje, incertezas no sentido que eu digo, putz, quando que vão abrir as portas das nossas casas para a gente poder ir para a rua? Não é? Se isso durar até agosto, aí com certeza a gente vai tomar pancada para baixo, a gente, né, vai ficar um pouco mais complicado, né? Mas eu acredito que hoje a gente tem um ambiente um pouco mais favorável do que o que a gente tinha na última crise do Brasil, tá? Então por isso que eu acredito que é isso, né? O Bruno P. pergunta, possivelmente taxa de juros não poderá impactar ainda mais o mercado de capitais, o aspecto de rentabilidade desejada pelos acionistas, tendo em vista que a base do cálculo leva em consideração de juros, prevendo que as empresas terão forte impacto no resultado operacional para baixo? Bruno, a gente tem o mercado de capitais, qual o grande problema? Primeiro, do mercado de capitais, vai praticamente acabar com os nossos IPO desse ano. Né? Isso é ruim para a nossa economia. Né? Isso é muito complicado, né? Porque quando a gente começa a pensar que o Brasil estava, 3 anos atrás, completamente desestruturados, a gente começa a ter resultado positivo, começa a fazer ambiente político favorável, muda a economia brasileira, a gente começa com os IPOs lá fora, de empresas do Brasil, fazendo captações gigantescas, com expectativas maravilhosas lá fora. Aí do nada acontece um coronavírus desse aqui, o que deva trazer de impacto, né? Primeiro que o nosso mercado de capitais no Brasil é relativamente restrito, né? Ele é muito pequeno, né? Eu acredito que a gente deva ter um grande movimento, né? Eu acredito que a sua pergunta, né, Bruno, seja muito ao mercado de bolsa de valores, por isso que eu estou considerando que ele é pequeno, né? Mas a gente tem ali diversas outras formas, né? A gente tem fundos de investimentos internacionais, a gente tem migração de capital estrangeiro para o Brasil, e isso vai trazer para a gente um outro mercado de capitais que a gente não consegue quantificar, basicamente, né? Que são de aquisições e fusões. Tá? Então, deu sim uma complicada, tanto no mercado de bolsa. Né? Hoje a gente tem 300 empresas listadas em bolsa, né? Muito pouco do que a gente tem, e é um grande movimento especulativo. Né? O cara está vendendo as ações para poder comprar dólar, para poder redear. Está com medo, ele vende o resultado para baixo das empresas, você vende as ações. Você não vai ter lucro, então você vende as ações. Para você poder redear, para você poder vender as ações, você vai comprar desse outro lado aqui, dólar. Tá? Então, a gente teve, assim, ter esse impacto, tá? Mas vamos ver qual vai ser o tamanho da força que a gente vai ter nessa retomada. Eu acredito que o Brasil vai subir bastante potencial nessa nossa retomada, nessa trajetória. Os empresários estão muito envolvidos, né? Hoje mesmo o Banco Itaú fez uma colaboração expressiva financeira para o controle, combate, estudo, ciência X. Então eu acredito que esses outros pontos a gente vai conseguir ver no mercado de capitais, tá? Mas não exclusivamente em bolsa. Acredito que bolsa de valores, a gente não vai ter IPO, como a gente iria ter o ano inteiro, né? Que seria o ano do IPO. Esse ano a gente não vai ter as aberturas de capitais, como a gente estava prevendo, né? Primeiro, porque a sua empresa vale 100, você vai vender hoje, ela está valendo 60, né? Desculpa. Mas a questão de taxa de juros sob o WACC e assim por diante, para quem está abrindo capital já está pulando fora. Tá? Agora, para quem está aqui dentro, já para quem está dentro da Bolsa de Valores, já é. Jussara, você acredita que o juros vai continuar caindo? Acredito que deva cair até mais 0,5 de juros de taxa Selic, não de juros de mercado. Tá? As nossas captações devam reduzir, né? Vai acompanhar a Selic,
porém, as nossas concessões de crédito deva aumentar até 2 pontos percentual. Tá? Então, a gente vê, sim, o mercado de crédito querendo reaquecer, mas, ao mesmo tempo, a gente começa a ter um sério problema do spread bancário deva aumentar, tendo em vista o risco que nós temos nesse período. Né? O Pablo, né, como serão os incentivos e como ficará o mercado imobiliário? O grande problema, né, Pablo, que o mercado imobiliário ele depende exclusivamente dessa onda que a gente vinha vindo, né? Essa onda maravilhosa de crescimento, de desenvolvimento, de economia forte, né? Taxa de desemprego, mesmo estando alta, mas a gente estava gerando cada mês que passava, a gente batia recordes da contratação em relação aos últimos 5, 6, 7 anos, e o mercado imobiliário deva dar uma segurada, né, como a gente sempre comenta, o mercado imobiliário é um dos últimos a se reerguer de uma forma geral, acaba trazendo um sério prejuízo aqui para a gente, sobre o aspecto de mercado. Mas, ao mesmo tempo, as taxas de juros do mercado imobiliário, né, já aproveitando que a Jussara Namura perguntou, acredito que a taxa de juros do mercado imobiliário deva cair, tá, por incrível que pareça. Porque como ela é vinculada à poupança, se ele caindo, a poupança também vai cair, né, e automaticamente também o crédito imobiliário também deve cair. Isso vai ter bastante, vai ser uma briga bem legal para a gente poder ver dentro dos bancos grandes, né, e dos middles, né, dos bancos menores, a correria que a competitividade que eles vão ter que ter para poder atingir esse mercado de crédito do mercado imobiliário. Né, mas aquele negócio, para você poder fazer o crédito imobiliário, que é uma dívida de longo prazo, você tem que ter expectativa extremamente positiva e um horizonte com as expectativas positivas. Né? Não adianta você só estar no curto prazo aqui, no longo prazo também. Né? Então, é bem complicado. Tá? Mas, a gente tem, assim, uma recuperação aí no último trimestre, começo do ano que vem só, que a gente deve ter uma recuperação mais efetiva nesse mercado, tá, pessoal? Aí eu imagino que dólar deva dar uma cedida, taxa Selic caindo, mercado de crédito crescendo na casa de 10%, 9% ao ano, governo aproveitando esse público que foi agora, e não deva acontecer o superávit que o Paulo Guedes estava querendo. Acho que o governo vai usar isso aqui, déficit, para poder puxar as duas reformas que devam acontecer. Aí sim, ano que vem a gente deve crescer pancada, devemos subir. Certo, pessoal? Mais alguma outra questão? Bolsa de Valores, acredito que deva dar uma subidinha lá para casa dos 100 mil pontos, 110 mil pontos, né? O Daniel pergunta aqui, você acredita na recuperação econômica, né, do trabalho, assim por diante? Acredito que sim, acredito muito que o Brasil tem todas as condições favoráveis, né? Só que para isso a gente tem que ficar em casa, né? Para que a gente não gaste muito publicamente, né, o dinheiro público, que não tenha um colapso no sistema de saúde, e nem que esse ponto, né, que a gente está vivendo do corona, ele se estenda por muito tempo. Então, por isso que é importante ficar recluso agora, para depois a gente sair mais rápido, né, para casa, tudo mais controlado. Tá certo, pessoal? O Renato Penha pergunta para mim, o mercado deve represar a liquidez e vai dificultar o funding? O Renato pergunta o seguinte, que o sistema bancário está segurando todo o dinheiro e não está, né, tá represando todo o dinheiro no sistema financeiro e não está fazendo concessão de crédito. Tá? O que eu acredito, o Banco Central vai dar pancada, vai dar normativa e vai levar. Já tem 1 ou 2 bancos aí pequenos que já estão começando a olhar com outros olhos, que não é apenas a questão da PDD, né, da inadimplência, da futura, até brinco muito, futura possibilidade, né, a gente ficar inadimplente. Então, os bancos já, alguns, 2, 3 ou 4 bancos, estão começando a entender que o pior já passou, os efeitos já estão mensurados e estão começando a trazer aqui para a gente os principais
as principais concessões de crédito, lógico, determinando as garantias. Tá certo, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui, nessa live de hoje, que já tem aí quase 1 hora que eu estou falando, já tem 56 minutos que eu estou falando aqui, e se vocês, né, mas continua aí online ainda, para responder todas as perguntas de vocês, podem perguntar aí nos nossos respectivos links aí, tanto do LIT quanto da própria Sampo. Vai ser o maior prazer em responder para todos vocês. Muito obrigado, viu? Valeu!